Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este podcast de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e até administração. Você é esperto, você já sabe quem é o nosso convidado de hoje e você pode ficar muito à vontade para nos comentar o que você achou. Você sabe, Reginaldo Boeira é dono de uma das empresas mais importantes de ensino linguístico do Brasil e ele está aqui para conversarmos um pouco sobre sua carreira e sobre o seu livro que ele publicou recentemente. Reginaldo Boeira, dê-nos a sua graça. Olá, Emanuel. Olá, pessoal. Muito bom dia. É bom dia ainda aí também, né? Aqui é bom dia. Prazer enorme falar com vocês e estamos aí. Bora lá. Reginaldo, já vamos começar com a pergunta que não quer calar. Que é a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. Do you speak English? Yes, of course, né? Não é possível. Reginaldo, você aí colocou a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Aqui no bom acrianês a gente fala isso. Colocou a cara a tapa, né? Passou por processos, a gente acredita, a gente vai descobrir hoje se tudo deu certo na caminhada, desde o início ao fim, foi tudo só sucesso. A gente quer descobrir se é assim mesmo, se o caminho do empreendedorismo é ligar um botão do automático e só fazer o sucesso. Então a gente acredita que você vai ser a pessoa certa a nos responder isso. Manuel, olha, primeiro ponto, o empreendedor tem que ter na cabeça dele que não é fácil. Isso, não é fácil. E, por outro lado, se fosse fácil, qualquer um faria. Então, você não pode ser qualquer um. O empreendedor não pode ser qualquer um. Não é fácil. Agora, só não deixa ninguém dizer para você que é impossível, porque não é impossível. Você tem que ser persistente, resiliente sempre. Eu disse persistente, não insistente. Insistente é chato, não vai dar certo. É persistir, fazer a mesma coisa de maneira diferente, sempre. Vai dar certo, tem que dar certo. Isso, eu digo sempre, Manuel, que um empreendedor, para dar certo, ele só pode ter um plano. Ou dá certo, ou dá certo. Ou seja, o plano B dele, o plano A tem que ser dar certo. O plano B e o plano C também tem que ser dar certo. Se o plano A dá errado, o plano B tem que fazer o plano A dar certo, e por aí vai. E o nome do livro ele é bem sugestivo, né? Quando o sucesso é a única opção. Aqui é um pouco biografia, é um pouco da verdade do empreendedorismo, enfim. Como você falou lá no começo, para mim, nem tudo foi sucesso, né? Eu tive aí 3 grandes falências, né? Falências, quebrei 3 vezes. Então, aqui no livro eu conto essa história. Comecei a empreender muito cedo, comecei a empreender com 13 anos, a minha primeira empresa, né? Menos de 13 anos, 12 anos, na verdade, tá? E nós estamos aí nessa luta e hoje, sim, é sucesso, porque eu tive isso. O sucesso, para mim, foi a única opção. Ou dava certo, ou dava certo. Então, é isso que eu deixo para o pessoal aí que está entrando ou que já estão batalhando aí, que não é fácil, mas não é impossível. Coisa muito interessante, né? Você colocar na mente que isso tem que acontecer. E eu vou fazer tudo que for necessário, tudo que tiver ao meu alcance e até mesmo coisas que não estão ao meu alcance, eu vou atrás para que o projeto inicial seja feito, né? Ou seja, isso faz parte do planejamento, que eu sei que você gosta bastante de falar sobre planejamento, né? Para qualquer projeto, né? Eu estou errado sobre isso? Não, perfeito, você está corretíssimo, Manuel. E eu digo sempre, na tua planilha de sucesso, tem que ter, em primeira mão, a obrigação de fazer quem está na sua volta fazer sucesso. Então, você precisa fazer pessoas que estão à sua volta darem certo. Quanto mais pessoas você fizer dar certo, mais certo você também vai dar. Quanto mais sucesso você fizer, quem está à tua volta fazer, mais sucesso você vai fazer. Sozinho pode até acontecer as coisas, mas demoram muito mais, tenho certeza. Então, o segredo é você não pensar em si hoje, imediato, sucesso, dinheiro, enfim, e pensar hoje em fazer mais pessoas fazerem dinheiro, porque isso é consequência para você e volta mesmo. Agora, se você pensar em usar pessoas, outras pessoas para você fazer sucesso,
usar outras pessoas para você crescer, para você fazer dinheiro, tu vai cair um tombo danado. Tu não vai fazer sucesso, tu não vai fazer dinheiro, tu não vai... Você pode até fazer momentaneamente, mas tu vai perder. Prossiga, sozinho prossiga, acompanhado se possível, né? Se você puder ter uma ajuda no caminho, apareceu, agarre essa oportunidade. Talvez não tenha uma segunda oportunidade, né? Na verdade, a ajuda, né? A ajuda, ela é mais ou menos como... Mais ou menos não, eu entendo que a ajuda é como respeito. Pessoas, às vezes, olham para outra e falam, você me respeite, hein? Não, tá errado. Tá errado. Primeiro, eu te respeito. Depois você me respeita. Ao invés de você pedir ajuda, ofereça ajuda. Quando se fala em ajuda, as pessoas acham que é dinheiro, acham que é bens, acham que é... Não, não é. Ajuda, de repente, uma palavra, um caminho. Isso funciona mais do que dinheiro, do que qualquer outra coisa. Você falou há um pouco atrás aí que você começou a empreender aos 12, 13 anos, né? E assim, isso é bem jovem. Eu acompanho um rapaz, inclusive, que está começando aos 8 a empreender. E eu fico muito impressionado com essa vontade, com esse desejo. E eu preciso saber, assim, o que levou, da onde saiu essa vontade? Não, eu preciso empreender, eu preciso trabalhar naquilo que eu gosto, preciso arrumar alguma coisa para fazer da minha vida. E aos 12 anos, o que é ainda mais complicado de entender, da onde que surgiu essa vontade de empreender? Da necessidade de ajudar a família, da necessidade de ser ajudado. Isso nasceu, né? Isso eu comecei numa época muito difícil da minha família. Eu faço parte de uma família de 13 pessoas, ou seja, 10 irmãos, irmãs e pai e mãe. Então, né, nascemos lá no interior de Minas Gerais, muito pobres, e viemos para o interior de São Paulo. E nessa época só meu pai trabalhava, você imagina com 11 filhos aí, uma escadinha do 1 ao 12, 13 anos, e só ele trabalhando. Então, uma noite dessas, a gente, né, eu dormindo não, eu deitado, acordado de madrugada, não havia conseguido dormir, porque fazia uns 3 dias que não comia nada, porque a gente não tinha o que comer. E nessa madrugada eu vi minha mãe perguntando para o meu pai o que ela ia dar para as crianças comer naquele dia. E meu pai simplesmente ficou em silêncio e pediu um punhado de sal para ele levar para o trabalho, porque a gente não tinha nada, mas nada para comer. Naquele dia, eu pensei comigo, eu jurei para mim, eu preciso fazer alguma coisa. Com 12 anos ninguém dava emprego, não tinha como arrumar trabalho, tá? A única maneira seria fazer alguma coisa por conta própria. E ali eu saí, e logo de manhã mesmo, 7 horas da manhã, quando foi 3 horas da tarde, eu arrumei um trabalho, um freelancer no supermercado, Pão de Açúcar, para empacotar a compra das madames e levar até o carro. E naquele dia, Manuel, eu consegui levar 2 quilos de arroz e 1 de feijão para casa. E dali eu não parei mais. Dali só foi para frente. Essa é uma realidade de muitos dos brasileiros mesmo, né, o seu Reginaldo? Essa parte de dificuldade, de se levantar de manhã, o que motiva é exatamente a dificuldade, fazemos parte daquele grupo de que se não trabalha não come, então o brasileiro tem muito disso. E você acabou que utilizando essa energia que o brasileiro tem, meio que esse empurrão que ele já tem já, por causa até mesmo das políticas que temos aí no nosso Brasil, e isso lhe utilizou como um gerador, né? Um gerador de conquista. Vamos aqui, vamos ali, vamos tentar essa. As coisas já estão ruins, bora melhorar um pouco aí. O que se der errado, já tá tudo errado mesmo, né? Então, eu acho muito interessante. Essa primeira parte, eu acredito, da sua trajetória. Mas, assim, eu acredito que tem bem mais coisas para ser falado. Sua trajetória e, assim, dado tudo aquilo que a gente combinou, você pode falar aí. Conte-nos para nós um pouco da sua trajetória até chegar a ser o Reginaldo, dono da KNN, uma das maiores escolas do Brasil em ensino linguístico. Como é que chegou isso? Então, lá no Pão de Açúcar eu fiquei por 2 meses, né? 2 meses ali, mas eu sentia que ali era só aquilo, né? Era só aquilo, e só aquilo não poderia. E eu passava em frente a um depósito de doces na época, e tinha muito doces de troca que eles jogavam fora. Ali eu
pedi para que o rapaz lá se eu poderia levar um pouco daquele doce para casa, porque o doce estava bom e minha família passando fome. Ele falou, não, pode levar, né? E eu levei esses doces para casa. Meu, que festa que foi feita em casa. Hein? E aí, o doce me deu, né, esse start de que perto de casa tinha muitos bares, né, botecos, e esses botecos quase nunca tinha doce. E um dia eu me despertei pela curiosidade de perguntar para o cara por que ele não tinha doces à venda. E ele falou que o doceiro só passava a cada 15 dias lá na região. E que o doce que ele deixava não dava para nada. Eu falei, opa, olha aí a oportunidade, né? Eu falei, tá. E se eu trouxer doce para você, né? Tu concorda, tu aceita, né? Ele falou, tá, mas como? Eu falei, você me deu dinheiro para trazer, eu posso trazer 2 ou 3 caixas. Você me deu dinheiro porque eu não tenho e eu trago doce para você. Esse cara olhou para mim, né, e falou assim, ô Mineirinho, tu tá em São Paulo, aqui não tem dessas coisas não, cara, até me enganar, tu vai pegar meu dinheiro e vai sumir daqui, né? Aí eu falei, não, eu pensei comigo, né, eu vou persistir, eu não vou desistir. Eu ganhava minhas caixinhas lá, trabalhei mais 3 dias, juntei um dinheiro para comprar 3 caixas de doce e voltei para ele e falei, eu tenho dinheiro para trazer 3 caixas de doce, tu aceita? Ele falou, pode trazer até 20. Aí eu trouxe 3, depois eu trouxe mais 3, depois eu trouxe mais 30, depois eu trouxe mais 300, já fiz ali a vizinhança toda, e por 6 ou 7 meses eu completei 13 anos e comprei meu primeiro carro, cara. Comprei um Fusquinha, Manuel, aí sim, aí o negócio ficou bom, cara, porque eu enchia esse Fusca de doce, cara. Imagina, era doce de abóbora, doce de coco, chocolate, esse cara... Foi bem até os 20 anos, mano. Eu adorava doce, cara. Pensa, tudo de bom na vida do doce. Mas daí tinha um amigo que tinha uma rede de açougues, cara. E ele tava bem, tava ganhando dinheiro. Eu falei, poxa vida, esse negócio dá mais dinheiro que o doce. Aí eu vendi o doce, vendi minha linha de doce e comprei os 3 açougues dele. Depois de um ano, quando me dei por conta, eu perdi tudo. Não tinha mais nada. Fiquei mais quebrado que arroz de terceira, como fala lá em Minas Gerais, cara. Aí, qual foi a solução? Voltei pro doce. Voltei a trabalhar de empregado naquilo que era meu. Mas com menos de 6 meses, os sócios brigaram e resolveram vender para mim a linha de doce de novo, que era minha. Resolveram vender fiado para mim, como se fala, né? Eu falei, eu compro também, né? Mas em menos de um ano eu já tinha pago tudo e trabalhei por mais 6 ou 7 anos ali. Comprei casa, comprei carro, comprei um monte de coisa. Tava bem pra caramba. Mas aí, de novo, cara, o olho foi maior do que a barriga, né? Morava lá no interior de São Paulo e lá é a capital da semijoia, uma cidade chamada Limeira. Todo mundo trabalha com semijoia lá. Eu falei, mas todo mundo trabalha com semijoia, todo mundo ganhando dinheiro. Eu falei, pá. Apareceu um cara querendo comprar o meu doce lá, eu vendi o doce de novo, investi tudo na joia, cara. Mas não deu um ano e meio. O que aconteceu? Quebrei de novo, homem. Quebrou de novo. Quebrei, perdi tudo, porque não era o que eu gostava, né? Aquilo ali eu tava por dinheiro e tal. Aí qual foi a solução? Voltar pro doce de novo. Voltei pro doce, montei uma outra linha lá e vamos trabalhar. E mais um tempo aí, mais uns 7, 8 anos, rapaz, de novo, fiquei bem pra caramba, bem mesmo, sabe? Isso já foi ali no meados de 2000, 99, 2000. Tem um irmão que já estava trabalhando com informática, naquela época a informática estava, era o auge da coisa, e ele falou, Reginaldo, vamos montar um negócio da informática comigo, porque isso dá muito dinheiro, cara. Eita! O doce já não tava lá, essas coisas, mas eu falei, tá, e não é que apareceu um cara querendo comprar o doce e eu vendi o doce de novo, fui para informática, cara. Tá, mas da mesma forma, não deu 1 ano e meio, 2, cara, perdi tudo, mano, tudo, mas tudo. Falei, meu Deus, e ali eu já tava chegando nos meus 40, eu falei, e agora, cara, o que eu vou fazer na vida, cara? Agora a energia não tinha a mesma energia de antes. Não, a energia sempre tem. Hoje, com quase 60, eu estou aí no auge da energia. Olha, né? Aí. Mas daí, na época, eu falei, não vou voltar pro doce mais não. Daí eu não voltei pro doce. Mas aí eu fiz uma reflexão, Emanuel. As 3 vezes que eu perdi
tudo. Por que eu perdi? Porque eu cresci os olhos por dinheiro. Então eu aprendi que tu não deves investir o teu primeiro negócio por dinheiro. O que dava certo era a minha paixão, que era o doce. Mas o doce já estava ruim. Aí eu tinha uma segunda paixão, que depois eu vim descobrir que era 100 vezes, 1000 vezes maior que a paixão que eu tinha pelo doce, que era o inglês. Desde lá de Minas Gerais, quando eu ouvia um radinho, a pilha lá, que ouvia uma estação que retransmitia a BBC, em Londres, Sim. e eu, sem entender nada, mas eu me encantava por aquele som, por aquele idioma que eu não entendia nada de nada. E depois, aí, quando eu já estava no interior de São Paulo, ali pelos 14, 15 anos, eu comecei a fazer as escolas, entender, né? E eu já estava ali com 30 e poucos anos, já, né? Eu falei, tá, eu vou investir nessa segunda paixão minha, né? Eu sou professor de formação também, né? Lá com 19 anos eu fiz a minha primeira faculdade, que foi português e inglês. Eu falei, pô, montei uma turma lá em casa mesmo, eu falei, vamos embora tocar. Trabalhei ali uns 30, 40, 50 alunos ali dentro daquilo que eu tinha criado mesmo ali. Só que o negócio não ia, cara. Eu sentia que eu estava enganando aquele povo, porque eu não conseguia ensinar. Eu não conseguia. Eu ensinava, mas eles não aprendiam. Aí eu falei, para tudo. Aí eu tinha um dinheiro pouco. A minha irmã havia ganhado uma moto no bingo, lá em Limeira, e ela não gostava de moto. Ela falou, Ginaldo, eu te dou a moto, você faz alguma coisa com o dinheiro. Eu falei, meu Deus, caiu do céu, vendi a moto e fui para o mundo viajar. Eu fui entender como que as pessoas lá fora aprendiam inglês, porque aqui era muito diferente. Eu tinha estudado dos 14 até os 30 e lá vai fumaça, e, cara, eu não estava satisfeito. Não estava fluindo. Aí eu fui, né? Viajei aí eu passei bem uns 14, 15 países, desde aqui da América Latina, a Europa, Rússia, sabe, lá do leste europeu, e voltando, eu estava em Zurique, não havia descoberto nada, depois de 5 meses, cara. Eu estava frustrado, falei, estou indo embora, vou ver o que eu faço lá no Brasil, não dá mais, né? E fui jantar, e sentei ao lado de uma senhorinha, de uma romena, né, meio cabisbaixo. Ela puxou assunto comigo, o que você está fazendo aqui, de onde você é, e eu contei para ela a minha história com o inglês, e ela falou, Reginaldo, eu passei a mesma coisa que você, sabe o que me fez realmente, de fato, aprender inglês? Eu falei, me fala que eu quero saber, né? É a fórmula. Ela falou assim, olha, eu encontrei uma professora que desenvolveu um método em especial para quem fala romeno aprender inglês. Cara, ali bateu na minha cabeça, eu falei, eu preciso desenvolver algo para quem fala português aprender inglês. Saí de lá com a cabeça fervendo, falei, trabalhando, voltei para o Brasil, escrevi a metodologia, escrevi, testei, validei isto, e, meu amigo, em pouco tempo, eu estava com 6 escolas e com quase 4.000 alunos nas minhas escolas próprias. Aí foi onde eu vim para Santa Catarina, né, para a cidade de Itapema e Balneário Camboriú, montei 2 escolas aqui, formatei o sistema de franquia. Isso foi em 2013, 2014, faz exatamente 9 anos. Hoje a KNN tem praticamente 1.000 escolas. Nós estamos chegando a 200.000 alunos. Sabe? Nós somos uma das maiores, se não a maior empresa de rede de idiomas da América Latina. E nós estamos crescendo, sabe? Crescendo a cada dia. Mas por quê? Porque dentro dessa metodologia, a maioria das metodologias, o que elas trazem? Elas trazem o conceito de metodologias internacionais. Ou seja, da mesma maneira que o japonês aprende inglês, essas metodologias traz para nós, da mesma forma que os alemães, que os hispânicos, enfim, a base é a mesma, e daí complica. O que eu desenvolvi? Simples. O que é fácil, o que foi fácil para mim, vai ser fácil para você, fácil para qualquer um. Então, o que eu fiz? Eu acelerei isto. O que é difícil, o que foi difícil para mim, vai ser difícil para você, vai ser difícil para qualquer falante da língua portuguesa. Então, se é difícil,
através de pesquisas e testes, eu facilitei isso na metodologia. Então, ficou muito rápido hoje. Metodologias tradicionais, aí, enquanto o aluno leva 6, 7, 8 anos, na KNN ele aprende em 1 ano e meio, máximo 2. E isso gerou, lá no começo, gerou boca a boca, gerou o self-test, ou seja, as pessoas que vinham de outra escola para nossas escolas, eles percebiam a diferença daqueles alunos que começaram conosco em relação ao tempo que eles já tinham de inglês, sabe? E depois também com a mídia, né? Depois que ganhou corpo, então isso hoje a gente abre uma média de 20, 22 novas escolas por mês no Brasil. Por mês. Por mês. Fechamos o mês de janeiro ontem, a rede fez quase 10 mil novas matrículas só no mês de janeiro. Uau! Para você ter uma ideia. Então, e isso me trouxe, né, depois do sucesso da KNN, me deu a oportunidade de investir em outros negócios. Então, eu tenho hoje uma outra rede de franquias de idiomas também, né, para concorrer com a KNN, que é a Phenom Idiomas, né, onde se tem KNN não pode ter uma outra KNN, então a gente entra com uma Phenom através do próprio franqueado ou de outro parceiro. E também aí eu vim investir na construção civil. Hoje eu tenho uma construtora aqui na região, a gente constrói apartamentos e casas, né? A gente tem empresas voltadas para o marketing, tem empresas voltadas para a Bolsa de Valores, eu tenho empresa, enfim, administradora de bens, né? Que eu quero dizer assim, olha, você tem que fazer a tua paixão dar certo, em primeiro lugar. Invista naquilo que você gosta, naquilo que você ama, como primeiro negócio. Depois disto, tu podes investir por dinheiro. Aí os outros negócios são oportunidades de negócio, oportunidade de você fazer mais dinheiro. Então, tu podes entrar por aí. Mas para você se estabelecer mesmo como empresário, como empreendedor, a maneira mais reta, mais curta e mais segura é você investir naquilo que você é apaixonado, que vai dar certo. Olha só, gente. Essa aqui é uma aula, não é dica. Dica é que você pega no YouTube ali de 3, 4 minutinhos. Isso aqui não é dica, isso aqui é uma aula. Então, com certeza isso aqui já vale o seu like, não vale? Já não vale o seu like? Já não vale o seu compartilhamento aí com o seu amigo? Rogério Boeira, Reginaldo Boeira, eu quero sempre chamar de Rogério, acredito, não sei porquê, enfim, mas é Reginaldo, gente, pelo amor de Deus. Reginaldo Boeira, eu tinha tanta pergunta para fazer, mas você é uma pessoa que, poxa, cuida aí de o quê? De 15 empresas, até mais ou menos as informações que eu tenho aqui são aproximadamente 15 empresas, e isso toma muito seu tempo. A gente remarcou isso aqui, já tentamos marcar 4 meses, o público que tá aí ouvindo, assistindo, não sabe disso, mas é muito difícil marcar uma agenda com esse homem. E aí, agora ele já tem uma outra agenda e a gente já precisa está encerrando. Eu tinha muitas perguntas para fazer, mas eu quero aproveitar esses últimos 5, 10 minutinhos que você possa ter para a gente falar do seu livro, né? O livro Quando o Sucesso é a Única Opção. Da onde surgiu a ideia desse livro? E se você tivesse que tirar um trecho específico, não leia o restante, claro, leia o restante, gente, mas se você tiver a oportunidade de ler só um trecho, você leria esse trecho aqui. Seria essa a maior lição que eu poderia te passar. Qual seria esse trecho, Reginaldo? Então, eu tenho um trecho no livro, Emanuel, que se a pessoa fizer, não tem como ela não fazer sucesso. Não tem como ela não dar certo. Trata-se da matemática do sucesso. Até a minha 6ª série, eu tinha uma dificuldade enorme com matemática mesmo, com os números. E eu pensei várias vezes em parar de estudar, porque, cara, números acabavam com a minha cabeça. Não complicava tudo. E daí eu encontrei um professor de matemática, na época, seu Chico, que me aplicou uma outra matemática, né? Me aplicou uma outra maneira de ver a matemática, não uma outra matemática, uma outra maneira de ver a matemática. E da forma que eu vi, que eu enxerguei aquela matemática, eu passei falei, poxa vida, isso é legal, passei a ter interesse, né? Fiquei com vontade, então eu quis trabalhar a matemática. Dali para cá, eu nunca mais tirei menos de 10 em matemática. Nunca mais. E olha que eu sou engenheiro também, sou formado em engenharia. Cálculo. E eu nunca tirei menos de 10. Por quê?
eu entendi que era matemática. Então, eu traduzi, como eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de números, eu falei, poxa vida, a matemática você se aplica em tudo. Tudo, mas tudo mesmo, até aquilo que você acha que não tem matemática, tem matemática. Então, aí a importância da matemática, números. Eu falei, eu vou criar uma matemática sem números. E foi assim. E eu criei e eu trago isso no livro. Que funciona assim, olha, necessidade, né? Você precisa? Precisa. Então pega isso, põe no papel, escreve necessidade. Aí depois da necessidade, você tem que somar isso. Estou anotando isso. Isso, é necessidade mais interesse, porque a necessidade sem interesse não adianta nada. Então, necessidade mais interesse, mais vontade. Porque não adianta você ter necessidade, você ter interesse e você não ter vontade. Então, se você somar necessidade mais interesse, mais vontade e mais querer, porque necessidade, mais interesse, mais vontade. Se você não quer, também não adianta nada. Então, soma-se esses 4 fatores. Necessidade, mais interesse, mais vontade, mais querer. Multiplica isso por trabalho. Cara, se você não quiser dar certo, você vai dar certo. Aplica essa matemática na tua vida, aplica essa matemática com teus amigos, no seu trabalho, no seu negócio, na vida. Vai dar certo, vai dar certo. Certeza absoluta. Tá certo. Olha, e isso tá no livro, hein? Gente, compre, até porque esse livro, ele é para uma causa social. Inclusive, se ainda tiver um tempinho, eu tenho mais uma perguntinha, se tiver esse tempo, lógico, a gente faz. Mas se também pode falar da causa social desse livro, que é muito interessante pra gente saber. Sim. Toda a renda deste livro eu doei, né? Eu não fico com um centavo. Ou seja, 50% para o hospital infantil e 50% para uma ONG que cuida de pets abandonados. Ou seja, então não é por dinheiro, realmente é por uma causa e que, se isso for traduzido, me traz muito mais dinheiro que a própria renda do livro, tá? Importante dizer também, Manuel, que esse livro não é só uma biografia, tá? Ele traz a minha biografia através do jornalista do Pedro, né, que é jornalista que teve a ideia, que tivemos a ideia de escrever o livro. Então, além da biografia do Reginaldo, traz também dicas, né? Ou seja, olha, eu caí por isto, mas eu consegui me levantar por isso, por isso e por isto. Caí de novo por isso, me levantei por isto. Então, é um livro onde eu sou suspeito para dizer, mas vale a pena ler. Então, compre. E aí eu preciso saber, tem tempo para mais uma perguntinha que é assim, a pergunta cabal, pra gente lhe liberar, já aproveitar um pouquinho. Foram 4 meses, seu Reginaldo. Bora lá. Você falou da sua juventude aí, é muito interessante. Queria ter mais tempo pra gente explanar um pouco mais, porque a pessoa que você é hoje, ela é um construto daquilo que você passou, daquilo que foi o Reginaldo lá atrás e aqui é agora. E se fosse criado uma máquina de tempo, sabe? Hipoteticamente, fosse criada uma máquina do tempo e você encontrasse o Reginaldo jovem, qual seria o seu conselho de todos os conselhos? Aqui também, de todos os conselhos, se você pudesse escolher um conselho, ou 2, se também quiser dar um plus, qual seria ou quais seriam esses conselhos? Ouça mais os teus pais. Peça mais a opinião deles e ouça. Porque o verdadeiro amigo, amigos são os pais. Os pais, eles querem tudo de bom, tudo de bom pra gente. Quantas e quantas vezes meu pai na época, ou minha mãe na época, falava assim, Reginaldo, isto é perigoso, isto não vai dar certo. E eu batia e acabava quebrando não dando certo. Então, hoje eu faço 60 anos esse ano aqui, tenho meus negócios e... Não parece, diga-se de passagem. Exatamente. E eu não faço nada sem ligar para meu pai. Minha mãe já é falecida, mas
Meu pai não entende nada do negócio, mas ele entende de vida, ele entende de, sabe? Então, qualquer negócio que eu vou fazer hoje, eu pergunto para ele de uma forma onde ele consiga entender e consiga me dar a opinião dele, e isso é completamente assertivo. E lá atrás, se eu tivesse ouvido mais meu pai, eu teria encurtado muito esse caminho para o sucesso, tenho certeza absoluta. Então, ouça assim, converse com teu pai, converse com tua mãe, converse mesmo, é importante, é muito importante. Eu daria esse conselho, ouça mais teus pais. E o segundo não invista por dinheiro, não invista por dinheiro. Se você investir, montar teu negócio por dinheiro, teu primeiro negócio por dinheiro, tu vai quebrar, não vai dar certo. Invista naquilo que você é apaixonado, naquilo que você gosta, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Pessoal, tivemos aqui o Reginaldo Boeira, esse homem que foi trabalhoso, rapaz, pra gente ter essa entrevista aqui, que estamos disponibilizando gratuitamente para você. Olha só, que tal? Vale o seu like, não vale? Essas últimas 2 dicas que ele deu aí, com certeza, se fosse só ela, já valeria todo o seu like. Reginaldo, ele é dono da KNN, e ele fala que ele não é dono só, todos fazem parte. A gente queria entrar nessa parte, mas não deu pra gente entrar agora. Também não deu pra falar do bordão dele, mas enfim, a gente vai ter outra oportunidade, não vamos? Vamos ter a segunda oportunidade, segundo semestre? Com certeza, vamos sim, vai ser um segundo prazer. Semestre desse ano a gente pode entrar. Reginaldo, considerações finais para os nossos ouvintes. Deixo aqui também minhas redes sociais, né? Meu Instagram, Reginaldo Boeira, né? @Reginaldo Boeira. Né? A gente está ali todos os dias falando com os seguidores e dando essas dicas e, enfim, insights para os empreendedores, ou mesmo para aqueles que não são. Dizer que foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês, falando contigo, participando do teu programa, do teu podcast, que a gente vai estar disponível sim, o semestre que vem, vamos falar. Nós teríamos assunto para ficar aí uns 2, 3 dias conversando sem parar, né? Com certeza. Mas o tempo faz parte. Então, foi um prazer enorme mesmo, e a gente se vê por aí. Claro, assunto por parte do convidado, né? Com certeza. Você sabe, quer empreender? Você precisa se acompanhar de pessoas que vão te ensinar de empreendedorismo. Reginaldo Boeira cooperou bastante. Quero agradecer já desde já a Stephanie, que também faz parte da equipe técnica aí do Reginaldo. E também quero agradecer ao Pedro, que nos ajudou também no suporte técnico para que tudo isso aqui fosse possível, né? Toda essa conexão. Então, nós agradecemos a cada um de vocês. E você... Parabéns por você ter ficado até aqui. Porque o nosso convidado com certeza trouxe conteúdos que te prendeu até o final. Com certeza. Te ensinou até o final? Com certeza. Mas ainda assim foi escolha sua ficar até aqui. E para isso, isso não tem preço. E se valeu? Então deixa um like aqui, comenta aqui embaixo. Não gostou de alguma coisa? Comenta também, pelo menos vai gerar engajamento para nós. Olha só que coisa boa. Então, olha só, ficamos até a próxima e a gente tem um encontro marcado. Até mais.